Deixa no mínimo que der pra deixar. Né? Vamos soltar o REC. A gente já está streamando, fazendo um backup. Vou soltar o áudio agora. Então, quando eu fazer a contagem, você espera 3 segundinhos que já pode olhar para a câmera e começar. Tá bom, beleza. Aqui nas câmeras. 3, 2, 1. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tax Talks. Oferecimento sempre da Tax Trend Center, uma plataforma voltada aos usuários da área fiscal que atua com o SAP. São mais de 100 aulas disponíveis lá para vocês se atualizarem, entenderem e se manterem condizentes com o mercado atual e desafiador da área tributária. Mais um episódio aqui, hoje estamos recebendo o Cláudio Póvoa. Cláudio já atua na área fiscal há mais de 26 anos. Vamos bater um bate-papo hoje sobre auditoria e fiscalizações. Mas antes, um comunicado aqui bem rápido sobre o nosso Tax Talks Day. O evento vai acontecer no dia 20 de agosto, agora próximo, e contará com a participação de diversas pessoas bastante influentes, como a Sara da Colgate, o Jorge Campos da SPED Brasil, o Felipe da CPFL, dentre outros. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios da implementação da reforma tributária e também dos erros de J1 Betax dentro das empresas que nós participamos dos projetos atuais. Então é isso, Cláudio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Passar aqui um pouquinho desse currículo. Brinco sempre, Cláudio, com a turma aqui. Nunca a gente pede um mini currículo, a galera sempre tem um currículo bastante extenso na atualidade. Então, o Cláudio atua já há 26 anos na área tributária. Começou ali como estagiário na ThyssenKrupp, elevadores, né? Então, e desde então, a carreira dele só em ascensão. Analista fiscal, encarregado de tributação, consultor, supervisor fiscal, coordenador fiscal e gerente fiscal. Tem experiência em recuperação de tributos, obrigações acessórias, das mais diversas esferas que nós temos aqui, municipais, estaduais e federais, apuração tributária, implementação de projetos fiscais e gerenciamento de equipe de projetos, além de atuação em BPO e também BPS. Formado em administração, ciências contábeis e pós-graduado em controladoria e finanças, com MBA em gestão tributária. Como você mesmo colocou, um apaixonado pela área fiscal aqui, tributária, e sempre em constante busca de atualizações. Já trabalhou em diversas áreas distintas, BPO, BPS, indústria, consultoria, indústria gráfica, de bebidas, combustíveis, agronegócio, consultoria e distribuição. Tendo atuado em empresas como ThyssenKrupp, como nós comentamos, Domínio, Ediouro Gráfica, Editora Coca-Cola, do Grupo Andina Brasil, Accenture, Grupo Brookfield, FS Bioenergia, B-Comics e HLB Brasil. Bem pequenininho o seu currículo, né? Verdade. Seja muito bem-vindo. Cláudio, se apresenta para a turma, para os nossos convidados, nossos ouvintes. Fala um pouquinho da sua carreira para nós. Bom dia, Vinícius. Obrigado, primeiramente, pelo convite, né? Essa área fiscal, como você comentou, são 26 anos. Na verdade, digo que eu fui escolhido pela área fiscal, né? Na verdade, foi um acidente de eu parar, né? Nessa parte. Eu tive formação técnica aí de eletrônica, fui fazer uma faculdade de administração e estava estagiando na ThyssenKrupp, né? Na época ainda Elevadores Sul. E estava na área de cobrança, né? Estava sempre em contato com a área fiscal e eu, muito curioso, né? Como sempre fui, sempre perguntando o que é nota fiscal, o que é ICMS, o que é ISS. E por conta dessa curiosidade toda, surgiu uma oportunidade na área fiscal, me chamaram e desde então Não largou mais. não larguei mais. Muito bom. Como você comentou, fiquei 11 anos na TIS, né? Fiquei cuidando inicialmente da filial Rio de Janeiro, depois fui pegando Niterói, Espírito Santo, algumas do Nordeste. Passei por 11 anos por lá. Depois fui ter a minha primeira experiência com o BPO na Domínio, que foi a empresa que deu origem a Mazars hoje, né? Fiquei um período por lá. Depois fui para Ediouro Gráfica também, indústria, que é uma área que eu amo demais trabalhar. A indústria para mim é sensacional. Depois fui trabalhar na Coca-Cola, né? na Andina, Grupo Andina, que é a Coca-Cola no Chile, Argentina, Paraguai e no Brasil é Rio de Janeiro e Espírito Santo na época, né? Sim. Depois fui trabalhar novamente com o BPO na Accenture, tive novamente essa oportunidade, foi o período que a Accenture trabalhou com a parte da Way, né? Que você terceirizou toda a parte fiscal. Posteriormente tive a oportunidade de trabalhar com agronegócio, que eu recebi um convite. Eu sou carioca, né? Estou em São Paulo pouco mais de um ano e meio. E assim, Rio de Janeiro surgindo a oportunidade para trabalhar com agronegócio, para mim foi uma oportunidade de ouro. Eu falei, poxa, quando que eu no Rio ia
ter essa Sim. oportunidade. E na época a Brookfield fez esse convite para trabalhar com o braço de agronegócios, que era o Grupo Bartira. E achei uma experiência interessantíssima, porque até então não fazia ideia de como é que funcionava o agronegócio, mas assim, em termos de recolhimento, você trabalha com valores menores, mas a gama de conhecimento é enorme, né? Por conta do que você precisa estudar, conhecer. Depois voltei novamente fui para FS Bioenergia, trabalhar que é o maior produtor de etanol de milho do Brasil. Voltei para o Rio, fui trabalhar com consultoria, depois fui para a Profarm e recebi um convite para vir para São Paulo. E hoje estou trabalhando novamente com o BPO, que é uma área que eu amo, porque eu acho que assim, a gente, como profissional, a gente consegue ter uma gama de conhecimentos muito maior. Porque Sim. você, né, trabalha com diversos clientes. Eu hoje tenho um pouco mais de 60 clientes na minha carteira e tem desde um prestador de serviço até uma empresa de importação, passando por uma indústria grande. Então a gente tem que estar se atualizando constantemente. Sim. Então, esse é o É, maior desafio para mim, né, dessa né, parte. com E o que eu mais certeza, gosto, né? com certeza. Eu acho que BPO, no meu caso ali, que é consultoria efetivamente, a gente acaba olhando um monte de cenários, um monte de vertentes, variáveis, desde uma startup, um prestador de serviço, uma indústria, cada um com as suas particularidades, cada um com seus desafios, mas eu acredito que é um caminho bem legal para quem atua na área fiscal. Muito. Você não... Eu estava conversando essa semana com uma empresa e a gente colocou, né? É impossível você saber tudo na área fiscal. Não tem. Não tem. Aí eu falei, a gente tá comentando aqui um pouco de gravação, ó, nós temos especialidades mais nos indiretos ali, e faz parte, tem aquelas pessoas especializadas em diretos, e cada um no seu quadrado, e tá certo, tá tudo bem. Se eu precisar na minha equipe atender alguém de diretos, trago alguém da minha equipe que é melhor que eu, especialista, para poder atender aquele cliente. Então, mas essa possibilidade de você ver, que nem você falou, você passou por indústria, você passou por gráfica, você passou agronegócio, o agro que é muito forte no Brasil, Muito. cheio de benefícios fiscais. Exato. Esses dias, por curiosidade, eu fui numa empresa, a gente estava comentando ali a capacidade de volumetria daquela empresa, e ela junta a exportação de milho e de soja. E eu fiquei curioso, falei, quanto cabe num navio de milho e de soja? A gente fez uma conta ali, 24 milhões de toneladas. Eu É falei, muita coisa. caraca, é muita coisa, muitos caminhões e caminhões. Então, a gente para entender, para nós termos a ideia da dimensão que é o agronegócio, Não, né? não. Quem está de fora realmente não consegue ter essa noção, né? Eu, como trabalhei, né, nessa indústria na FS, assim, para mim foi um susto muito grande, porque não para de chegar caminhão com milha o tempo todo e aqueles silos enormes e Enormes. grandes, né? É uma operação que não para. Eu acho, assim, bastante interessante o tipo de negócio deles, porque você recebe o milho, que é a matéria-prima, você transforma no produto principal, que é lá o etanol deles, né? Seja o hidratado, o que vai para a indústria para misturar com combustível. Existe a sobra do processo, que são Sim. as farinhas que você acaba vendendo também para as indústrias, né, de alimentação por exemplo, de De gado, frango, frango. de gado. Gera energia, vapor, que eles vendem para outras empresas, que utilizam como insumo. Tem a energia elétrica que acaba sobrando na produção, e que eles também vendem, ou seja, tem as cinzas, né, que sobram do processo que vende para poder voltar para o plantio. Então, assim, energia 100% limpa o processo. E maravilhoso você Renovável, acompanhar. né? Renovável. Não sobra nada. 100% do processo ele tem alguma finalidade limpa. Que legal. É, E eu fico imaginando você falando aqui, bloco K, né? Porque é, tem subproduto aí muito, nessa muito. lista aí, não tá fácil Não não. é fácil, não. Eu lembro do Bloco K quando começou em indústria de refrigerantes, a loucura que foi, né, a corrida para você se adaptar, né? E pegando o gancho dessa parte que você comentou do profissional ter o conhecimento, essa questão eu sempre brinco com os analistas. Se alguém falar para você, ó, sei tudo, fala, ó, sai de perto, Né, porque esquece. isso não existe, né? Não, E dia desse eu estava lendo o livro Manicômio Tributário, do Augusto Flores, que é sim. um livro maravilhoso, e ele comenta que o profissional que deixa de se atualizar por 3 meses está fora do mercado. Isso é uma verdade absoluta. Vocês têm um caso aí bem recente, né? Você vê agora em junho, primeira semana de junho, uma medida provisória que acabava com o Atropelou crédito todo mundo. PIS/COFINS, tirava crédito tributário, trazia nova obrigação. Poucos dias depois, você já tinha ação direta de inconstitucionalidade, o Congresso tirando aqueles artigos. 2 semanas depois, já vem uma instituição normativa que já traz essa obrigação tributária nova, ou seja, em 3 semanas você já teve aí uma gama de conhecimentos absurdos. Fora toda essa parte, né, da desoneração de folha que a gente acompanhou, que foi essa briga toda, né? Paga sobre a folha, paga sobre a alíquota no faturamento. Então não tem como não se atualizar. O profissional ele tem que estudar, buscar informação, porque o tempo todo é mutável, né? Sim. E aí, entrando um pouco no nosso tema aqui, dessa parte de auditoria e fiscalização, vamos falar primeiro de auditoria de fato. Sim, As grandes empresas passam por grandes processos de auditoria,
E aí, como que o profissional, além de estar só atualizado, né? Como que no dia a dia ele garante esse processo mais tranquilo? Eu vou dar um exemplo por que disso mais tranquilo, porque eu lembro, quando eu era da área fiscal, as minhas primeiras auditorias, cara, a gente passava às vezes o dia inteiro com o auditor aqui numa sala fechada e tentando fechar os números, aquela coisa toda. Mas eu acho que tem formas de mais tranquilas de passar por auditoria, né? Tem, assim, quando se fala em auditoria, a primeira coisa que eu penso seria a questão do compliance fiscal, né? Essa palavra que é Perfeito. tão assim, tá hoje no nosso dia a dia, né? Tá em conformidade. E não tem como ser diferente, né? Tudo passa por você estar dentro do que é o correto. Então, assim, o pilar seria basicamente planejamento tributário, gestão de documentos fiscais e a cultura, né, do próprio compliance. Então, desde a empresa saber qual o melhor regime que ela vai Atuar. utilizar, conhecer muito bem o produto, né, que ela se dispõe a fabricar, por exemplo, e ver a questão tributária, se existe um regime especial, um benefício para aquilo que ela vai tratar, como é a tributação, né? Por exemplo, se a gente falar, por exemplo, uma indústria que fabrica um equipamento e que eventualmente ela preste um serviço desse equipamento de manutenção. Então ela já está atuando nas três esferas, ela está na federal, na municipal, na estadual. Estadual. Então precisa conhecer o negócio, aquele ICM dela, por exemplo, qual está na tributação do IPI, se está dentro do CMS-ST, por exemplo, se você trabalha com mais de um estado, conhecer a legislação daquele estado, do município, se aquele tipo de serviço que você presta, qual é a alíquota que você vai utilizar, se ele é devido para aquele município ou se é devido para outro. Então, o primeiro passo é você ter conhecimento da legislação e acompanhar, não tem como, né? Segundo passo é a questão da gestão documental. Saber os documentos, cuidar direitinho dessa parte, por exemplo, certificado digital. Hoje é a vida da empresa, né? Você não pode ter um certificado digital vencido que você não consegue emitir uma nota, não consegue fazer uma consulta no DEC, no ICAC, Entregar o RENF. né? Entregar com as obrigações. Uma coisa que mudou muito do passado para cá, que saiu do papel hoje é digital, mas você precisa ter guarda de XML de entrada, XML de saída, passa pela parte de controle, tá ok esse arquivo, tá entregando no prazo correto, a guia foi paga no prazo correto. E a questão da cultura é de você trazer para dentro do seu time, eles entenderem o porquê da necessidade de Sim. estar alinhado com isso, de você acompanhar, de saber que você tem que seguir ali aquele seu checklist para apuração, conferir se efetivamente você está dentro do prazo de transmissão, se aquele imposto que foi pago corretamente, calculado corretamente. Então, eu acho que passa muito pelo compliance. Tanto no compliance, para você passar para uma auditoria, seja externa ou interna, é muito mais fácil, porque, teoricamente, quando chegar ali, você já está com tudo, mas com a casa arrumada, né? Sim. Talvez ele encontre uma coisa ou outra que, ok, uma não conformidade que você vai trabalhar para ajustar e vida que segue, mas estando em compliance, que para mim é o ponto principal hoje. Você tem que acompanhar para poder manter tudo direitinho, né? E o desafio é que na prática, apesar de na teoria a gente vê todo mundo falando isso, e obviamente tá 100% certo e não tem nem o que falar, essa é uma necessidade, tanto que hoje já existe isso de compliance, né? Já existe isso no mercado atualmente. Mas o que eu vejo ainda é um descrédito dado a todo esse Muito. processo, porque, primeiro, auditoria não é obrigatória para todo mundo, é a primeira coisa. Mas nada impede dela ter um processo de auditoria interno. Ah, não tem processo de auditoria interna, nada impede dela ter um sistema de auditoria, pelo menos as obrigações acessórias da sua rotina fiscal, porque a gente vai falar para o próximo tema que é a fiscalização, a gente vai ver o quanto que isso é importante para atender uma fiscalização, né? Assim, mudou muito, né, desse processo todo, né? Eu lembro que quando era mais jovem, quando eu comecei na área fiscal, quando falava assim, pô, chegou a auditoria interna aqui, era um Deus nos acuda. Tinha gente que chorava, não, meu Deus, chegou a auditoria, o que que vai dar? Eu me recordo que quando eu trabalhei na Thyssen, que primeira vez que eu entrei, tava muito novo na área fiscal, e eu fui entender o porquê dessa preocupação com a auditoria, né? E falaram, não, porque a auditoria aponta aqui e acaba dando os problemas. Falei, pô, posso dar uma olhada no relatório de auditoria? E comecei a conversar com a equipe. Falei, olha, vamos pegar esses pontos aqui, vamos trabalhar em cima disso, vamos resolver para Tem que um ano para a resolver gente, isso. né, você tem um ano aí para poder botar em dia. E virou uma rotina, né? Então, assim, pontos simples, né? A gente está falando ainda de pré-SPED, né? Época ainda que era livre em papel, nota fiscal, mas, pô, encadernar as notas corretamente, garantir que a IDF esteja no prazo, que está tudo guardadinho. Quando chegava a auditoria no ano seguinte, pô, aquelas não conformidades já tinham sido tratadas, então reduziu, né? Eu me recordo que nesse período da Thyssen, a gente conseguiu, na filial do Rio lá, pô, ser eleita a melhor filial
da área fiscal no Brasil. Isso Legal. numa época que ainda era descentralizado, que você tinha 15, 16 áreas fiscais. Mas isso foi fruto do trabalho da equipe de trabalhar em cima do que era do foco, né, da auditoria e nas não conformidades. Me recordo que quando a gente iniciou, em termos de fiscalização, todos os anos anteriores teve fiscalização com autuação. A gente conseguiu reduzir, chegar num período que não tinha mais autuação. Então, assim, achei bastante interessante esse ponto, né? Sim. E é necessário, né? Você bem colocou a questão do papel, que não é mais papel, já é digital, mas, por exemplo, a questão da sequência numérica da nota fiscal ainda é um problema no digital. Sim. Porque, tudo é sistema, tudo é automático, automatizado, aquela coisa toda, mas pula-se a sequência de nota, não vê se aquela nota se faltou, se ela foi denegada, se ela foi bloqueada de alguma maneira, ou se você inutilizou ela de fato. E a gente pega as auditorias das empresas que a gente faz, essas auditorias de consultiva, de fato, que tem furo de sequência de notas. E você vê que é uma coisa, você falou de encadernar e tal. Hoje não tem esse trabalho de encadernar, olhar, mas não se garante ainda o básico de uma forma, mesmo que seja digital automatizada, ninguém cria um controle para poder falar quantas notas eu tive denegadas, por que essa denegação, por que essa recusa, por que ela não foi utilizada. Isso deveria ser ponto de um checklist, né, do analista, né? Seria básico dele olhar ali quando vou apurar aqui, pô, qual foi a última nota do mês anterior, sequência está seguindo, pô, foi de tanto a tanto, o que está faltando? Essa questão das notas denegadas, pô, vai lá na Receita, você tem como acompanhar, Sim. visualizar, né? Hoje a Receita ela está muito forte, né, nessa questão de acompanhamento, né? Até quando a gente for falar de fiscalização, tem pontos interessantes para falar de como é no passado, como é hoje. Mas eu acredito que você criando uma rotina, você consegue trabalhar bem nessa parte, né? Um checklist básico, né? Desde o início lá, desde a apuração de validação, você consegue pegar esse tipo de Sim. situação e não ter esse tipo de problema, né? A gente volta aqui que a gente bate na tecla em vários episódios, né? Processos, né? Processo. Tem que ter processo. A área Processo fiscal tem que ter processo começo, meio e não fim, existe. como uma fábrica, né? A gente tá falando de indústria, que você falou de indústria, então assim, a indústria tem a matéria-prima, tem o processo de transformação, de mudança ali, ou de montagem, tem o produto final. E a área fiscal tem que seguir o mesmo processo. Os inputs ali são as notas fiscais, os documentos fiscais, Isso aí. pedido de compra, as faturas, etc. Tem o processamento daquilo, que é a gestão, a escrituração toda sistêmica falando, e tem a saída, que é as obrigações acessórias, que vai gerar ali a saída final, que é o recolhimento. Então, e uma coisa muito importante nós estamos caminhando com a reforma tributária para termos pré-apurações, ou seja, o governo já te dá o que você tem que pagar. Se o seu processo não está conforme hoje, você não vai garantir para saber se a pré-apuração do governo está certa ou está errada, você pode pagar menos ou a mais e gerar outros problemas para sua área, né? Teremos aí fortes emoções com a reforma, né? Eu estava lendo sobre o split payment, né? Eu achei muito bacana, né? Assim, muda completamente o panorama do que a gente tem hoje, Sim. né? A gente vai ter um antes e um depois, né? A reforma tributária ela vai trazer para a gente aí uma gama de conhecimentos. A gente vai passar a se sentir como um trainee, né? Vai chegar uma hora que a gente vai ter que esquecer um pouco de tudo aquilo que a gente aprendeu até agora e recomeçar. Pegando um gancho sobre essa questão da área tributária, eu vejo assim que ao longo desses 20 e tantos anos que eu venho trabalhando, eu acho que a área fiscal ela também adquiriu uma importância muito grande dentro Sim. das empresas, que muita gente ainda não tem essa visão, né? Antigamente a gente tinha até pejorativamente visto aí como os darfeiros, né? Aquele cara que só dá problema e lá vem aquele chato da área fiscal de novo, fala que não pode, nunca pode, né? Nunca dá, Nunca dá, não nunca pode, pode. é sempre a negativa da história. Exato. E hoje, assim, eu vejo que a área fiscal ela evoluiu, né? Um ponto que hoje ela é parceira das áreas, né? Hoje ela está ali junto com compras para poder orientar a melhor forma de comprar, para poder ver o crédito correto, com a área comercial para precificação. Você trabalha com os resultados, né? Trazendo melhorias. Então, assim, isso me orgulha, né? De saber que a gente consegue. Eu, na prática, eu pude vivenciar essas situações de poder dar apoio para áreas e ver situações que aconteceram na empresa e que a área fiscal ali envolvida conseguiu trazer ganhos, né? Então Não, isso eu acho cresceu bastante, legal. né? Hoje a gente fala nisso, é bem legal, né? Porque hoje a gente fala, é tranquilo, né? Você ter essa vertente ali da área fiscal como uma área apoiadora. Mas no passado, só quem você já vivenciou eu Sim, também. Mas eu lembro que assim, chegou uma época que a gente conseguiu ter tamanha relevância que mesmo os contratos que eram fechados, assinados, acabavam passando para minha mão como analista fiscal para poder depois gerar uma ordem de venda no sistema, poder consolidar aquele contrato. E por que isso? Porque não se tinha firmeza tributária nas outras pontas. Porque assim, você tinha a área de planejamento tributário, que executava muito bem o planejamento, mas entre ter o planejamento tributário daquele projeto, a venda e a assinatura do contrato, muita coisa acontecia. muito. E quando ia para a prática, aquele contrato tá assinado, você pegava desfechos. Eu lembro, tem um caso clássico lá que me passaram um contrato,
pedi pra me analisar e eu olhei e falei, gente, tem um furo aqui de 700 milhões. Aí não dá, né? Eu falei, cara, como que tem um furo desse tamanho aqui e ninguém viu, né? É. E aí me colocaram numa sala com 30 pessoas, quem vendeu, quem assinou, quem negociou. Vinícius, prova pra gente, que no meio de 20 pessoas, é um analista fiscal. Eu falei, não, me dá um flip chart aqui, eu Foi. vou mostrar os pontos do contrato aqui, vocês vão fazer a conta aí. Fizeram, putz, é isso. Se tivesse todo um processo feito antes, né? Sim, A gente ia ter esse tipo de coisa não acontece. Eu já vivenciei, por exemplo, situações em que, assim, por exemplo, essas tomadas de decisões, né, que não envolvem área fiscal e que depois respinga na gente, por exemplo. depois Lembro. sempre, né? Não, depois Desculpa, é mas depois verdade. sempre. Me recordo de uma situação, por exemplo, que alguém, né, isso no Rio ainda, falou: "Ah, não, vamos descentralizar essa questão de compra de uso e consumo, né? Porque tinha área de compras lá e reclamava que a área de compras demorava muito para atender. Então, não, vamos botar um ponto focal em cada departamento aqui. O cara vai lá, faz o pedido dele, compra via site, vem. Ok, não falar nada. Começou a reparar, né? Começou a chegar muita nota de um determinado fornecedor novo de São Paulo. E eu falei, pô, isso aí vai dar problema, né? Estão comprando muito, isso aí tem um diferencial alto, né? De alíquota para pagar, né? E passado uns 2 meses vieram me chamar, né? A empresa ela tinha os guardiões das contas, né? Tinha despesa tributária federal, municipal, estadual, e o cara estadual veio doido conversar. Cláudio, tive um aumento aqui absurdo aqui na minha conta. O que que tá vendo? Falei, bom, vamos analisar, né? Aí depois na análise a gente verificou que o diferencial de alíquota, que tava comprando tudo em São Paulo, abriu ali né, a torneira, todo mundo começou a comprar muito, o valor foi lá em cima. Eu falei, olha, rapaz, você tem aí uma situação que você está pagando no mínimo, na época era 19% no Rio, você está pagando no mínimo 7% sobre A seu valor total de aquisição. É, aí ficaram doidos, falei, pô, mas ninguém falou nada. Falei, ninguém consultou, né? Vocês simplesmente tomaram a decisão e seguiram adiante. Também, quando eu trabalhava com agronegócio, também tive uma situação também de diferencial de alíquota, em valor ainda maior, porque a gente está falando de equipamentos que custam milhões, né? Sim. E o diretor financeiro me chamou para conversar, falou, olha, ele está tendo um valor aqui muito alto na conta de desfalso, me explicar o que está acontecendo. Eu falei, olha, vamos entender. O que acontecia? Quando a área de compras fazia a compra, ela não considerava o default. E muitas vezes esses equipamentos de mais de milhão vinham da região sul para o centro-oeste. Está falando mais de fazendas no centro-oeste, né? Você tem 17%, só que 7% em cima de 1 milhão é muito dinheiro. Sim, E quando você considera uma fazenda grande, que você não está falando de um equipamento, mas de 10, 20, é muito mais dinheiro. sim. Então, foi feito todo um trabalho de educação com a área de compras, de explicar, montamos um processinho, uma planilha simples, né? Colocava origem, destino para ele fazer estudo e falar, ó, por que não você comprar dentro do próprio estado? Ah, mas o valor é maior. Pô, mas maior quanto? Maior quanto? De repente você está Essa tá falando de um equipamento de 1 milhão 4% maior. que é, sei lá, 1,40 milhão. Pô, você vai pagar 1,1 milhão de FAO. Esses 60 mil que você deixou de pagar, pô, multiplicado por 10 itens, você está deixando de pagar 600 mil reais. Então, ó, novamente, a área fiscal ela vira parceira Sim. nesse sentido, né? E De ST, acordo eu acho que com é as o cara que mais. decisões. O ST acho que é o cara que mais dá problema, assim. Eu falei 700 milhões, não, mas era 700 mil, o que a gente achou de erro no contrato. Mas eu lembro um pouco, voltando um pouco antes, quando a empresa era indústria, mas começou a ter processo de reforma, e reforma tem muita revenda. Uhum. E a depender dos produtos, revenda, estamos falando também de distribuição tributária, Exato. diferencial de alíquotas e por aí vai. E eu lembro que teve um contrato lá também, eu era faturista ainda nessa época, sei lá, acho que contrato de 100 milhões de reais, e não preveram ST. Aí quando foi ver, no meio pro final do projeto, não tinha mais saldo do projeto para poder faturar e ninguém sabia por quê. Quando vai Foram levantar analisar, os né? números, substituição tributária. Então, tô falando de, sei lá, acho que deu 15 milhões de diferença. E aí vai falar com o cliente, não, isso aí é meu, você me vendeu por isso, o problema é seu agora, o tributo tem que estar incluso no preço, Exato. aquela coisa toda. Então, mas a falta de análise tributária em todas as esferas, a gente falou aqui de compra de uso e consumo, ou seja, Uhum. não tem nada a ver com o core da empresa, mas impacta a empresa. Processo de revenda que é core da empresa impacta a empresa. Então, assim, envolver a área tributária é crucial, porque ela vai. A área tributária ela pode ser que é a responsável por entregar as coisas, Exato. mas quem gera não é a área fiscal. E, E gera esse problema para a fiscal. e não é só, por exemplo, questões de forma. Eu recordo, por exemplo, de uma indústria que fazia importações de válvulas e ela vendia, é o core dela, venda de válvula. Só que quando ela fazia a venda, ela, por exemplo, são válvulas utilizadas em indústrias, por exemplo, Parque Fabril ali para válvulas de grande porte. Convênio E 52 de 91 ali. não foi nem a questão do convênio, ele simplesmente não colocava o IPI na base de cálculo do ICMS, que deveria, porque deveria entender que ali é o Uso e uso e consumo, né? consumo para o final, e na hora que veio alto, ele veio, não, mas ó, eu estou vendendo para uma indústria de sapato. O que o fiscal falou, olha, eu estou vendo aqui, você vendeu para uma indústria de sapato, uma indústria de sorvete, não tem nada a ver com válvula, né? É destino final.
Mas por quê? Faltou ali para a indústria sentar e entender o comercial dela, o impacto que Sim. teria. Não, ó, vou vender para cá. Você imagina se fosse, por exemplo, uma época como hoje que você tem um e-commerce, né? Que você já tem que pagar um DIFAL lá no destino, ou se você tem um item que tem a substituição tributária, que você tem que acompanhar um protocolo, um convênio que você não tem, você deixa de recolher, olha o prejuízo que você traz para a empresa, né? Sim, a relação B2B, principalmente, é uma relação que tem que ter muita conversa. A gente fala isso nos treinamentos, nos cursos, nas práticas que a gente dá. Assim, a área comercial com a área de compras, ela tem que se conversar o tempo todo. Exato. Qual a utilização daquele produto, qual a destinação, para quem vai usar, para onde vai, para quem vai faturar. A área de compras tem muito esse problema, né? Às vezes vai lá, negocia, tá negociando com a matriz, mas quem entrega é a filial, aí dá problema no sistema, a filial de outro estado, de outro município. Tudo isso gera impacto Verdade. no processo de escrituração, no processo de apuração. E às vezes se deixam esses detalhes para trás, porque falam, não, eu negociei preço. É o famoso, estou buscando o meu saving aqui da minha área e Verdade. nunca entende qual que é a ponta, né? Então, e as empresas também têm essa cultura de problemática, porque assim, só vão olhar para esses números depois que eles já aconteceram, que já estão impactando. É isso. Quando não chega assim, a pessoa vem conversar com você na área fiscal, olha, eu tô pensando em fazer uma operação XPTO e tal, o que que você acha? Eu falei, olha, tem que estudar, porque tem um impacto, então, mas já foi, já aconteceu. Já. A gente já vendeu, já foi, a mercadoria já tá lá. Eu falei, mas como assim? Você já tá com a mercadoria lá, você não emitiu nota, você não fez o estudo da tributação. Isso, lógico, hoje acontece muito menos, mas no passado isso acontecia muito. Eu Eu não lembro do sei se pessoal da área acontece muito comercial. menos, não, viu? Não, acontece, assim, não digo que não aconteça, mas Sim. acontece mesmo. Mas eu me recordo no passado que eu sempre ouvia de vendedor, emite uma nota de simples remessa. Eu falei, rapaz, não existe simples remessa. Não, Outra emite saída. aí, outras saídas aí, não tributa. Eu falei, meu Deus, não é assim que funciona. Não. Né? E é difícil você conseguir fazer o outro lado entender, né, a importância, né, de conhecer a legislação e de tributar corretamente para você não expor a empresa, né, de não trazer um problema mais sério ali que vai afetá-lo. Porque se depois você tem uma multa aí que vai afetar o resultado, de repente o cara vai deixar de receber lá um PL, né, por conta de uma situação como Dessa, essa, né? exatamente. Eu lembro quando eu fui para virei que user ali na área fiscal, tudo, a demanda que que a minha chefe nos deu aqui para poder seguir ali os processos foi treinar as áreas da empresa sobre algumas operações fiscais. Bagagem acompanhada, operação de conserto, operação de remessa para industrialização, que naquela empresa eram problemáticas para a empresa. Então, bagagem acompanhada. Então, põe o computador já é plausível, beleza, mas põe uma máquina de medição que custa $30.000, põe no mochila e leva para o avião. Nossa, Não, não dá nada, não dá nada, até que um dia deu. Então a empresa perdeu aquele equipamento porque a multa para recuperar era quase maior que o valor do equipamento, então melhor deixar para lá, o equipamento era usado, melhor comprar um novo, mas perdeu. Por quê? Por uma não observação de regra. Então, as áreas, acho que dessa processo de auditoria, a gente está falando de auditoria, mas controles está dentro de auditorias. Acho que alguns controles para as demais áreas precisa ser necessário implementar, né? Então, essa questão de papel, eu cansei de ouvir, isso não é nota fiscal, isso é um papel de pão. Não é um papel de não, pão, né? Vai lá falar pro governo, vai lá em Brasília brigar, porque não. hoje a nota fiscal, ela é base de tudo. É assim, dois pontos, né? Essa questão que você falou do equipamento. Eu já trabalhei em empresas que tinham uma proposta muito forte de controle e que até mesmo no notebook que a gente utiliza, cada funcionário recebia uma nota em comodato para garantir que ele tem aquilo ali, se ele precisar. Né? Eu já tive situações de trabalhar em indústria de pessoal me ligando sábado e domingo porque estava com um equipamento de milhões em cima do caminhão para devolver, que foi utilizado na obra, e preciso sair. Eu falei, tá, cadê a nota de entrada? Não estruturei, não sabia que precisava estruturar. Né? Esse ainda é uma dor muito grande na área fiscal. A falta de estruturação de documento fiscal que não gera contas a pagar. E Né? aqui em São Paulo, abrindo um parênteses, desculpa, mas é um dos pontos mais focais de Então, fiscalização, é a nota não sim, estruturada. tempo total. Eu já peguei, do ano passado para cá, já peguei umas 4 fiscalizações disso. E são valores altos, porque dependendo ali ele pode fazer 1% da nota, como pode chegar a 10%. Eu tive uma fiscalização desse Independente tipo. da nota tem imposto, né? A pessoa fala, mas nessa nota não tem Não, imposto. Não pois é. importa, é o valor da nota. Exato, e assim, é cultural. A gente precisa mostrar a importância do documento fiscal para as áreas. Eu sou da área comercial, eu estou fazendo um contrato que eu vou trazer tantos celulares lá numa telefônica. Tem que ter a nota de entrada em locação. Aquele equipamento Xerox que está lá no meio, tem uma nota ali que você vai precisar eventualmente devolver. Eu tive problemas, por exemplo, com pallet. Né? Eu trabalhei numa empresa que Vasilhame Pallet é todo, campeão. então, todo mês vinha notificação, era de Alagoas. E assim, a Alagoas ela não multava, ela notificava. Olha, olhei aqui na sua base e vi que você recebeu as notas. Quando eu olhar, era sempre nota de pallet. Aí que ele trabalha educação, conversar com o recebimento, falando, essa nota que você recebe, você tem que passar para a gente escriturar também.
é necessário. E como você falou, aqui em São Paulo eu tenho visto demais. Eu tive um caso em 2018, 2017, exatamente, quando no Tocantins, numa autuação de 6 milhões por causa disso. Porque eram notas de valores altos, porque era empresa de agronegócio, o valor, na época a graduação foi 10% sobre cada nota fiscal, e foi um problema que não foi um erro da empresa, ali foi o fornecedor para poder atingir a meta dele, ele emitiu as notas fiscais antes do prazo acordado com a empresa não tinha como guardar aquela mercadoria no momento, o que que fez na época? Fez no verso da nota, que não ocorreu a operação, mas não fez a manifestação que deveria ter feito, Sim. até por falta mesmo de conhecimento, na época era uma coisa muito. A gente conseguiu comprovar, né, junto à fiscalização e o auto caiu. Mas você imagina se a gente não consegue comprovar uma situação dessa? Não, eu conheço 2 casos desse falta escriturada, 2 casos. Um de 11 milhões e outro de 56 milhões. O motivo é o mesmo. Processos de remessa para armazenagem, depósito fechado para exportação. Ou seja, você vai lá, consolida a carga para o navio num depósito fechado no porto. Depois de lá, você emite a nota de exportação, o navio vai embora. Só que o depósito fechado ele te faz um retorno simbólico daquele documento. Não fechou a operação, né? O depósito fechou. Então já tinha o processo automatizado. Deu a nota de exportação, ele pegava a nota de Automático exportação, vai. juntava e emitia a nota de retorno simbólico. Aí não tinha Só que ele escrituração na ponta escriturava de as cá, né? notas. Chegava aqui, chegava no e-mail, o pessoal olhava para aquele e-mail, tá aí, alguém vai me pedir para escriturar. Não precisa Porque pagar, não geram contas a pagar, não vou é preocupar com isso, simbólico. né? Resumo, uma 11 milhões e outra 56 milhões de reais. Assim, eu lembro que quando eu tive esse caso nessa indústria, né, eu falei, vamos fazer um levantamento, vamos olhar lá, porque, né, a empresa usava o supply, tinha um painel, tinha como pegar tudo que estava na base versus tudo que que foi escriturado. Vamos pegar o que sobra? Pô, aquele que sobrava tinha mais de 30 milhões em valor Bem, contábil. Aí vamos olhar a nota aqui. Poxa, isso aqui é uma notinha aqui do pessoal do almoxarifado lá que recebeu e não colocou. E tivemos que fazer todo um processo de educação. Chamar as áreas, dar treinamento, explicar. Olha, a nota não gera pagamento, mas fiscalmente você é obrigado a escriturar. sim. E foi todo um trabalho de formiguinha, de conscientização. Conversar com um a um, mostrar, reduziu absurdamente, porque quando eu levei aquilo para a minha controladoria, eu falei, a gente está suscetível aqui a uma atuação aqui de, acho que era 30 milhões na época de valor contábil, então de 3 milhões, se ele usar a graduação de 10%. Olha o estrago que isso traz. Não, Sim. vamos resolver isso, pelo amor de Deus. Mas eu continuo vendo, né, atualmente, continuo vendo que muitas empresas continuam, né, com essa Muito. situação. As grandes Não deveria, diminuíram. Eu acho que as grandes diminuíram bastante, mas as médias e as pequenas esquecem. O e não processo deveria, né? Porque você vê, o mercado hoje ele oferece N soluções de ferramentas de captura que você consegue fazer um confronto entre o que está na base, o que foi escriturado e buscar a informação do porquê que não foi. e com o advento do SaaS aí, né, dos serviços clouds online, você barateou esse serviço, Muito. né? Então, assim, hoje você pega assinatura, sei lá, tem um produto que a gente trabalha lá de um parceiro nosso que custa em média, vai R$ 2.000, vou falar de média. Cara, R$ 2.000 não é um salário de um assistente, quanto mais de um custo total de um assistente. É uma ferramenta que faz auditoria 7x7, busca CNDs, confronta a sua base de notas com a sua base do SPED. Ela faz tudo para você de uma maneira automática. E as empresas, você vai falar para as empresas, não, tá caro. Eu falei, cara, um assistente vai custar. O custo total de um assistente é R$ 5.000 para você por mês. Essa é uma dor que a gente tem muito grande na fiscal, né? É tentar mudar a visão de quem é o dono do cofre de que não é despesa, é É investimento, investimento. né? É difícil, é difícil. A gente tem que sentar, mostrar, comprovar. Assim, eu acho muito legal quando as empresas têm investimento, né, que consegue ter esse entendimento, né? Por exemplo, vou citar um caso da Thyssen lá no início, ainda no 2000 e pouco ainda, pô, bem pré nota fiscal eletrônica, não tinha nada, ainda era nota papel. Eles desenvolveram um sistema deles interno que para os grandes fornecedores lá, que eram aqueles que representavam na curva ABC deles mesmo um valor alto, um código de barra na época que imprimia, colocava uma etiqueta atrás da nota, que quando a nota chegava no recebimento, já lia e já escriturava. Olha, a gente está falando de coisa há 20 anos atrás. Os caras já estavam à frente do tempo, Sim. entendeu? Um outro processo também, quando eu trabalhei na Coca-Cola, que eu achei muito interessante, que lá é 24/7, você imagina a loucura, é caminhão entrando, chegando o Sai. tempo todo. E tinha muito problema de caminhão chegar e tá com a nota tá errada e gerar transtorno, porque precisa receber mercadoria, é o caminhoneiro que está viajando há dias e quer ir embora. A empresa desenvolveu um sistema interno que, quando o fornecedor emitia a nota, ele recebia o XML, transformava aquilo num espelho, já pré-dump, né? Já tinha época de nota fiscal eletrônica, mas já conseguia visualizar, validava, tá ok, pode seguir viagem, você pode sair de Sergipe, de Minas, de onde você vier, vai chegar aqui, vai só receber, vai embora. Nós em 17 e 18, nós implementamos isso, eu implementei isso numa indústria.
E nós acordamos, e foi dolorido. Gente, de novo, é dolorido sempre. É sempre com dor, ninguém nunca quer comprar ideia, mas nós implementamos isso. Então, já era nota fiscal eletrônica, então muito mais fácil. Então, a gente tinha um sistema de automação de escrituração de nota, ou seja, quando o recebimento físico dava o bip da nota da escrituração da parte dele que o físico tá ok, o estoque tá ok, automaticamente eu escriturava o fiscal, ou seja, não Perfeito, me né? dava serviço na área fiscal. Mas eu tinha um serviço prévio qualquer, eu tinha uma janela. Então, o fornecedor tinha uma janela e tinha que me emitir essa nota no mínimo 24 horas antes de entregar. Sim, Era obrigação. exato. É Ele, processo. processo. Emitiu 24 horas antes, a minha equipe fiscal tinha uma janela para validar essa nota fiscal se ela está de acordo com o pedido de compra ou não. Uhum. Estando de acordo, o fornecedor automaticamente recebia um e-mail de aprovação da nota para ele Pode entregar. seguir, né? Na portaria, um leitor de código barra lia o código da nota, dá um farolzinho, um semáforo para ele, verde, amarelo e vermelho. Vermelho era a ordem da empresa. Tá recusado, meu Aí amigo. pode Não voltar. acabou, você vai voltar. Exato. Eu lembro que teve uma história, eu conto isso no treinamento direto. Eu tava lá na minha mesa, tudo bonitinho, a gente implementando, e eu acompanhava as equipes para poder ver como que tava. Então, o fornecedor no começo sempre dá uma exceção aqui, uma exceção ali, sempre tem um caso urgente, Então, sempre tem uma fábrica vai parar, o meu cliente não vai receber, sempre tem É a essas velha história histórias. do caminhão parado, né? É, Eu tive um gestor que ele falava pra mim assim, Cláudio, caminhão parado não me comove. não, Falei, não. eu ficava assim, era novo na empresa. Eu falei, pô, mas vai parar a operação da fábrica? Fica tranquilo, É. caminhão parado não me comove, a gente vai resolver. E Falei, aí, interessante. não, sempre tem. Isso aí é a história clássica de área fiscal. E aí me ligou, meu telefone tocou, uma mulher, porque assim, na época nós éramos uma área descentralizada fiscal, então era um grupo com 3 empresas, 3 frentes, e depois nós nos tornamos um shared service, então nós passamos a atender todo o grupo de empresas. E me ligou uma pessoa, falou, Vinícius, quero saber com quem que eu falo para liberar esse cara para descer. Aí eu já tava meio bravo com esse fornecedor, porque já era a terceira ou quarta vez que eu tava errando. E eu falei, você pode falar com o Papa, e o Papa vai pedir para falar comigo. Esse cara não vai descer, ele já errou. Ele já sabe do procedimento, ele não é a primeira vez Tá dele. insistindo, né? E aí ela, tá bom, tudo bem, e desligou, meio brava, vi que tava brava. Eu falei, deixa eu ver quem é essa pessoa que me ligou, fui lá, digitei, eu vi a diretora de supply de uma das empresas do grupo. Eu olhei e falei, nossa, o que que eu falei pra diretora? Fui na minha chefe, falei, ó, desculpa, mas acabei procedendo assim. Mas no final das contas foi positivo, sabe por quê? Porque ela ouviu que eu tava com dor já, porque ele fornecedor não tava seguindo as regras, ela foi e bateu no fornecedor. E ainda falou, se você não vier aqui arrumar esse negócio hoje, ainda vou te multar porque a culpa é sua que não tá seguindo o procedimento. Às vezes esse suporte é necessário, né? Sim. Não tem como. E Só tem depois, que entender a importância do e processo. depois vem o ganho, né? Porque assim, cara, por exemplo, essa empresa era uma empresa que tinha 16 pessoas para fazer 2 CNPJs. Chegava o fechamento, às vezes as pessoas iam até meia-noite, 1, 2 da manhã para poder escriturar as notas fiscais. Depois que a gente implementou esse processo, cara, 5:30 da tarde, todas as notas estavam Maravilha. lançadas do último dia. Então, Acabou. Ah, um caso ou consumo, outro né? passava, beleza, mas assim, o pessoal esticava um pouquinho, esticava pelo fechamento em si, não por escriturar notas, não por ter problema de nota fiscal, entendeu? Porque é inerente ao processo. Sim, Você tem que ficar até um pouco mais tarde, mas pelo menos você conseguiu tirar todo aquele gargalo, né? acabou. Então, assim, aí a área supply começou a andar mais redondo, o recebimento fiscal diminuiu pessoas, porque não tinha tanto caminhão parado para poder descarregar fora do horário. A área fiscal, a gente saiu de 16 para 6 pessoas para atender 16 CNPJ, Chile e Peru. Então, assim, uma Você otimização de processo aumentou o seu absurda. portfólio com menos pessoas, né? E você vende isso dentro da empresa, entendeu? Mas é assim, é o que eu costumo falar com a equipe. A gente tem que comprovar, né? Tinha um rapaz que eu trabalhei durante muitos anos que ele sempre falava para mim, Cláudio, contra fatos não argumentos. Eu Sim. tomei isso como uma verdade mensal. E assim, se você conseguir comprovar, você vai levar aquele processo adiante. Não tem como ser diferente, né? Sim. Agora vamos entrar no outro lado da moeda, porque é a consequência de não seguir esses Sim. processos, né? Porque a gente bate na tecla, e eu brinco muito com os clientes, assim, que eu vou, algumas pessoas que a gente pega uma certa amizade e comenta, porque, assim, no meu caso, da minha consultoria, às vezes eu vou oferecer serviço e não vê valor no primeiro momento. Não. Aí ela me procura quando tomou uma atuação. Chegou uma auto de infração lá, agora ela entende o tamanho do problema que está E inserida. aí a dor já tá forte, né? E a gente bate muito na tecla. Trabalho preventivo custa Muito, muito menos do que um muito menos. trabalho corretivo. Porque corretivo você já vai pagar a multa, que já é cara por si só, e correr atrás do prejuízo não. Ainda que você não pague a multa, você vai ter no mínimo dispêndio ali com a contratação, por exemplo, de um De um advogado. escritório, um advogado que vai cobrar um FII. Então, Vai. você já tem o dispêndio, né? Mas aí vai ao encontro daquilo que a gente conversou. Se você está em compliance, ok, ninguém está livre de ter uma autuação, até porque por trás ali do agente fiscal existe o entendimento dele. Ele Sim. pode ter um entendimento diferente daquilo que a lei diz e você tiver o seu entendimento que está correto, você vai buscar o seu direito. Mas
já minimiza ao máximo. Eu falo para você pelo que eu já passei por aí. Ao longo do período, eu vi muito menos fiscalizações por erros desse tipo, mas mais desse tipo de coisa que a gente vê, né? Por conta da modernidade. Ainda a questão da não escrituração e, né, passando por essa questão de fiscalização. O que eu tenho visto ao longo dos anos, né? Ao longo desses 26 anos. Mudou completamente o jogo, né? Eu me recordo que lá no início, quando tinha uma fiscalização que chegava uma notificação, primeiro o fiscal ia lá na empresa, né? Já ligava alguém, chegou um fiscal aqui, tem que alguém vir receber, e todo mundo morrendo de medo de receber. Ia lá, vou fiscalizar aqui o período X a Y e preciso que entregue a documentação. Não raro, enchia uma Kombi com três Kombis, uma Kombi com 3 viagens para um monte de caixa para levar. Então você ia, Pagava aquelas empresas de armazenagem de documento, né? ficava 9 meses a documentação lá com o fiscal para ele fiscalizar, para ele retornar com o resultado dele sendo positivo ou negativo. O que mudou também disso? Antes o fiscal ia trabalhar com base no que você apresentava a ele. Então, ele ia trabalhar ponto de partida dele era a sua escrituração, seu movimento. Dali ele ia ver se tinha alguma coisa errada, né? Mais para frente, o que mudou um pouquinho? Já a época de CD, o fiscal ligava, você já colocava as SPEDs ali no CD, entregava. Hoje em dia, você já recebe a notificação. Ele já cruzou os dados. Isso quando você já não recebe a autuação. Sim. Né? E assim, aí falando dessa questão, né, de fiscalização, uma coisa que eu acho bastante interessante que a gente fala assim para as pessoas. Poxa, o que tem a ver a Receita Federal com o T-Rex e com a Arpia? O que tem a ver isso, Cláudio? Você tá falando de dinossauro, tá falando da ave? Eu falei, olha, T-Rex é o nome do supercomputador da Receita Federal. Arpia é o software maravilhoso que eles têm por lá, que é o cérebro da Arpia. A gente está falando aí num supercomputador que você, né, que trabalha na tecnologia, são 100 polybytes, eu não lembro exatamente o negócio, que são 100 milhões de gigabytes. Eu acho que ele já é o terceiro mais potente do mundo. Pois é, assim, são investimentos bilhões que a Receita Federal faz. A gente brinca que, né, que o supercomputador lá atrás de muros e grades, mas não é mentira, ele realmente está super protegido ali. Ele tem o virtual 24/7, tomando conta. Tudo está ali. A nossa vida, a minha vida está ali, a sua vida está ali como pessoa física das empresas. Você tem ali um SPED fiscal que chega, você tem um ECF, um ECD, você tem a DIMOB, você tem qualquer declaração. A DIRB. A DIRB entrando agora, você tem a DIRF, né? Então tem aquelas comprinhas, que não morreu, né? A DIRF também. Estamos aí na guarda, né? Você chega no mercadinho lá e o rapaz pede, pô, digita seu CPF ali, então tá tudo ali. Cartão de crédito. A quantidade de dados que eles têm para trabalhar é absurda. O cruzamento, né? Cruza tudo aí com isso. É por isso que hoje eu acredito, né, que o trabalho do auditor fiscal seja muito mais dele já receber da inteligência, olha, isso aqui não está conforme não, vai dar uma olhadinha lá. Ou seja, hoje, quando o fiscal chega na empresa, é porque já tem alguma coisa para ele olhar. Ele já sabe que está errado. Não é como antes, que ele ia procurar para encontrar alguma coisa. Por isso essa questão do processo é extremamente importante. Você vir lá de trás, trabalhando tudo para que esteja em conformidade, para que quando chegue, seja o mínimo possível o seu processo. Porque vai acontecer, Sim. eles têm a sua informação ali. Hoje, se você emitir uma nota de 2 milhões lá, ele já sabe que ele tem um débito ali em cima daquela nota, que você em algum momento vai ter que informar. Sim. Então, eu achei muito, muito interessante esse processo, essa mudança, né, que eu pude acompanhar, né? Se a gente acompanhar, vamos pegar a Receita Federal como base, que ela tem um relatório aqui de fiscalização. Quanto que é julgado improcedente? 0,38. Exato. Ou seja, mais de 99%, né? 99,42 ali por cento das vezes ela está assertiva. Sim. Ela acertou e ela autuou. 0,38 foi procedente, mas é muito pouco. Ela não erra mais. Praticamente não há erro. Embora você tenha aí, eu não lembro exatamente o número, mas você tem 80 e poucos por cento aí que ainda estão em... Vai ter quase 83%. 83%, né? Que as empresas estão recorrendo. Um valor ainda menor, em torno de alguma coisa, 10% que está para ser cobrado, sim. O que eu reparei, que eu dei uma olhada nesse relatório, eu achei bastante interessante, né? Falando de Receita Federal, por exemplo, se a gente vir olhando aí, a Receita, ela teve em março 190 bilhões, né, de apuração, de recolhimento. Em abril foram 228. E ela bateu o recorde de maio. Em maio, 202. Você fala, pô, mas maio 202 caiu. Foi o recorde, né? Foi o recorde desde 95, lá, quando eles começaram a fazer essa métrica, foi 10% a mais do que em relação ao período anterior. Considerando que, de janeiro a maio, a Receita Federal já conseguiu atingir um tri. Ou seja, ela conseguiu, num período menor, né,
um valor altíssimo. Eu estava verificando o impostômetro ontem, eu verifiquei que já estava em 1,8 tri a arrecadação até o dia de ontem. Ou seja, mais 2 semaninhas a gente chega em 2 tri. O impostômetro esse ano, ele no primeiro trimestre, ele já conseguiu atingir 1 trilhão. Então, está arrecadando cada vez mais por causa da informatização. Eles têm o dado ali, eles conseguem acompanhar. Então, a tendência é essa, é que eles venham cada vez mais fortes, né? Como você comentou muito bem aí sobre a DIP, a gente já tem aí essa obrigatoriedade já agora para julho. Tá no Reinf, tá não sei aonde, agora tem mais obrigação Mais acessória. uma, né? Você vê agora Pra cruzar com as outras. até o dia 20, você já tem que entregar janeiro, fevereiro, março, abril e maio. É. Aí você tem ali 16 benefícios, né? Para informar ali, seja um PERS, seja o CPRB, o que for. E na própria live da Receita que eles falaram, olha, esse é só o começo, são 16 agora. A tendência é que Todos os expanda, benefícios tá lá. né, os benefícios, vai. Então a gente já tem que correr atrás, buscar toda a informação de janeiro para cá, fazer as contas inversas, né? Por caso lá que é alíquota zero, fazer o cálculo. Ah, você tem um CPRB, você vai ter que ver o quanto você recolheria de folha versus o que você recolheu efetivamente pela alíquota, informar a Coisa que não diferença. tá nem em sistema, né? Você tem que fazer Não na tem, unha, tem né? que fazer, tem que fazer. E aí, mais uma opção, uma possibilidade, né, para quem trabalha com isso, de desenvolver, que eles também vão liberar Sem para desenvolver dúvida. esse sistema. Já dei uma olhada no ICAC lá, já vi que já está tudo direitinho lá, como eles prometeram a partir do dia 1º. E mais uma obrigação para nossa conta aí que temos que colocar mais um checklist para garantir que aquilo foi feito, que foi entregue. Multas salgadas, a gente está falando aí, né, de 0,5% até 1 milhão, 1% de 1 milhão e 1 a 10 milhões e 1,5% acima de 10 milhões. É muito. Né, limitado a 30% do valor do benefício e não inferior a R$ 500 caso você cometa alguma irregularidade. Ou seja, se você não fizer, você vai ser autuado de alguma forma. Seja R$ 500, seja milhões. Então é mais um que a gente tem que entender a importância e informar para quem tem cliente ou nas nossas empresas, né? Com certeza. A gente volta aqui, que nem tô olhando aqui, foi 83,91% de que tá em julgamento. Em julgamento, isso. Mas aí você tem um dado interessante, porque assim, muito desse julgamento não é porque tá querendo uma defesa para reduzir. Muitas empresas acabam entrando em julgamento para suspender essa cobrança até um cara fazer caixa, até ter um benefício de parcelamento, aí desiste da ação e volta aqui e parcela. Então, assim, quem ganha dinheiro no final das contas é o advogado tributarista, né? Pois é, ele acaba tendo esse custo todo, né? E um ponto interessante que eu estava também dando uma olhada nessa parte da Receita é que, por exemplo, pegando comércio, indústria e serviços, né? Houve aumento, né, na quantidade de empresas autuadas. O que me chamou a atenção, por exemplo, a prestação de serviço, que ela tem um percentual menor ali dentre as empresas que foram autuadas, digamos assim, mas ela teve um aumento de 144%, pouco mais de 144%. Sim. Ou seja, a área de serviços, ela já está sendo vista de uma forma muito mais próxima. E com a reforma aí, então é uma área que também vai sofrer bastante, né? Eu acho, eu tenho a minha percepção, você vê no relatório que eles falam muito dos grandes contribuintes, né? Sim. Esse que é o ponto. Então, a área de serviço, ela não compõe ainda, percentualmente, os grandes contribuintes num percentual relevante. Mas a partir do momento que tiver maior, ou que a Receita decidir olhar os médios, a área de serviço vai ser... Por que na área de serviço hoje a maioria é Simples Nacional, se você for olhar, né? Então, acaba dando uma segurada, mas... Uma coisa que eu fico muito de olho, por exemplo, mercado digital, mercado de infoproduto. Cara, tem de tudo nesse mercado, mas tem de tudo. São muitas empresas. Eu comprei um curso aí um tempo atrás que veio uma DANF pro curso. Por que veio uma DANF pro curso? Que o entendimento deles é que eles entendem que eles me entregam num formato digital. É um conteúdo de material didático, logo sujeito a uma mercadoria. Se é mercadoria, tá imune diante da Receita Federal e ver com custo zero. Questão daquela discussão ainda do software de prateleira, do software customizado. Mas assim, eu tenho visto uma crescente, essas empresas de tecnologia, assim, quem trabalha com BPO, a quantidade de empresas que estão entrando nesse ramo é muito grande, né? E são valores consideráveis, você não está falando dos valores pequenos, né? Não. Então, não tem como, você vai fazer um BPO hoje, você vai ser um profissional apto, capacitado, sênior, tem um preço isso, não tem jeito. Não tem essa esfera. Então, o que a gente precisa olhar a gente está falando aqui do relatório da Receita Federal, mas a estadual não está diferente. Não. Você pega ali os indiretos, base de cálculo de CMS, tributação não de CMS, que a gente está falando muito, a gente falou um pouquinho atrás das outras saídas, eu sempre brinco, né, nas palestras que a gente dá, não existe outras saídas.
Simples faturamento só existe dentro de uma operação específica que é de venda com entrega futura. Ponto. E nessas mudanças que vem tido aí, né, dos CFOPs ao longo da nossa vida aí, antigamente você ainda tinha, né, como falar, não, poxa, não tá ali, joga no 949. Mas depois abriu, né, abriu bonificação, abriu doação, coisas que não Empréstimo, tinha, que antigamente tudo você teste. jogava no 949, Sim. acabou. Pegando um gancho dessa questão que você falou da questão estadual, né, eu tava dando uma olhada no impostômetro essa semana, tava vendo, São Paulo hoje representa, por exemplo, eu não lembro exatamente o número, mas está em torno de 37,8% da arrecadação nacional. É muita coisa. É muita coisa. Aí você fala, poxa, vamos olhar o Rio. O Rio está em torno de 16%, alguma coisa assim. Minas Menos da está. metade, né? Minas é 8, 7, 8. Aí você vê o Distrito Federal 6. Né? Você vai para Pernambuco já é 2 ponto alguma coisa. O Rio Grande do Sul é 4 ponto alguma coisa. Se você somar esses todos, eles não chegam, né, São Paulo. a São Paulo, que é um colosso, né? E falando do estadual, a gente ainda tem que ter muito cuidado ainda, porque alguns estados ainda insistem em manter uma obrigação estadual, né? Tá acabando, graças a Deus, né? Você vê que lá em 2019 o Espírito Santo acabou com a GF, o Rio acabou com a... Tô até branco agora, com a obrigação. Eu sou dono da Declan Pois agora no Rio de Não, Janeiro, que é tá, anual. Declan eu ia até comentar depois, né? Mas ele acabou com a GIA, desculpa, a GIA, né, de lá. São Paulo ainda insiste, né, um pouco com a GIA, mas está acabando. Você É, vê que já está fazendo um trabalho. o ponto da GE de São Paulo é que eu falo pra galera, né? Por que não acabou a GE de São Paulo? Por culpa dos contribuintes. Sim. Tem, Muito erro, né? tem as regras lá, hoje, a Cefaz deixou muito claro. Ó, são essas regras que você ficar dispensado. Se você seguir essas regras, você vai ficar dispensado e acabou. É, Eu tive um cliente esses dias que me reclamou, pô, Vinícius, eu ainda tô entregando a GIA. Eu falei, você já viu sua nota nos conformes? Já Você viu sua vai ver, são operação coisas lá? simples, né? É um dado que ele está lançando aqui nos PED e em outras, e lá na GIA está lançando em isentos não tributados, ou um valorzinho de IPI que não entra ali. São coisas simples de De cuidar, resolver. né? Por exemplo, Minas também, já vi que a DAP agora, a partir de agosto, também já vai começar a ser dispensada. Santa Catarina com a Admin já está começando também a... Faz sentido, né? Você tinha CEF lá no Pernambuco, que era um horror. E assim, por quê? Porque o cara tem tudo nos PED, não faz sentido ter essa informação. E cada vez mais estão ali apertando, porque são valores consideráveis, né? Como você falou, a questão da autuação. São Paulo, eu tenho visto muita autuação nesse sentido das notas não escrituradas. Por exemplo, lá Alagoas, eu ainda vejo que eles ainda notificam, ó, arruma aí, filho, arruma aí que ainda estou te dando a oportunidade. Manaus faz muito Mas isso, vai chegar né? uma hora que não vai acontecer. Ele vai simplesmente chegar e falar, acabou. Manaus, eles são muito parceiros até um certo momento, porque o dano é muito grande. Porque lá pra entrar em Manaus tem que ter emitido aquele bendito aquele PIN, Exato. né? Que é um problema, né? Nossa, nem falo, já emiti muito PIN na minha vida. É. Mas, por exemplo, lá em Manaus, a fiscalização tá muito perto do contribuinte. Então, eles literalmente se conhecem, almoçam Mas a juntos, etc. Suprama sempre esteve à frente, né? Sim, Sempre teve sim. um passo à frente, né? Mas é por conta disso, porque se uma vez que bloqueou, cara, você não tem como chegar nada lá, sem um bendito PIN. Você vê, já tem a questão geográfica, né? Que, pô, leva às vezes dias para poder 30 chegar, dias ali. né? E eu já trabalhei em empresa que vinha, o insumo principal vinha de Manaus. E, pô, tinha que ser tudo organizado lá, o compra. E, pô, se não chegasse, era um Deus nos acuda. Então, assim, cansei de ver, por exemplo, empresas que fabricavam meu produto entrar em contato e falar, olha, não vai chegar para mim aqui o produto tal aqui que é o essencial. Você tem aí, você me vende? Ou se me faz um empréstimo, que seja. Não, vou mandar, porque é tudo do mesmo grupo, né? Então, Não, tem que se eles não vão ajudar. prejudicar a marca principal. Mas você imagina, né? Tudo por conta desse tipo de coisa, né? Sim, eu lembro ter uma vez, eu não sei se existe mais, mas em Mato Grosso tinha a NFI. Toda nota fiscal de produto emitido isento de ICMS na Sim. operação tinha que chegar lá com a NFI. Eu lembro uma vez que me Lembro disso aí. ligaram, Eu lembro que eu trabalhei lá, tinha que fazer essa informação, né? acho que era 2 da manhã de uma sexta pro sábado, que emitiram a nota na sexta, Hum, o pessoal foi da obra, foi embora pro Mato Grosso. De madrugada lá, chegou lá, não podia entrar a terrível. mercadoria ficou presa. Pois é. Porque ele não tinha, esse NFI quem emitia era o destinatário, aquela coisa, não sabia, tinha que contratar. Foi um Deus nos acuda no final de semana inteiro, porque foi trabalhar no final de semana justamente para ganhar tempo e não pôde ganhar esse tempo porque a mercadoria ficou retida por já falta de obrigação acessória. Então, assim, esses detalhes não observados, a gente tem uma dificuldade do tamanho que é o Brasil, diversas legislações, mas tem que acompanhar.
Eu lembro que também em Goiás, por exemplo, quando você fazia venda com fins específicos de exportação, você tinha que entrar no sistema e colocar o número da nota, e depois voltar e colocar a nota do exportador para garantir que realmente houve, né, a saída. Então, assim, são muitos controles, né? Pegando um gancho nisso que você falou, né, novamente da questão da importância da área fiscal, né, é, desses pontos todos aí de fiscalização. Uma coisa que eu ainda vejo muito, por exemplo, barreira que você comentou. Poxa, o cara lá do e-commerce, né, que ele vai vender, ou vai começar um novo negócio, ou vai estar em São Paulo e vai fazer aquisição de mercadorias que estão na substituição tributária, por exemplo. Poxa, eu ainda vejo clientes da empresa, né, em modo geral, que o cara recebe a mercadoria e paga, né, uma antecipação em cima de cada nota. Pô, conversa com a área fiscal, você pode obter um regime especial para poder receber suas notas ali e só pagar isso lá no dia 15 do mês seguinte, ou seja, você vai ter ganho Respirar. financeiro, operacional, porque você não vai precisar perturbar lá o cara, não vai ficar o cara do financeiro te perturbando e você perturbando, que tem que mandar guia, que tem que pagar. Motorista parado. Desculpa. Não vai ter o caixa, né, que aquele dinheiro pode ser colocado no investimento, trazer um ganho para a empresa, que você não ficar pagado diariamente. Parceria novamente. Então, existe, poxa, já teve gente falando comigo. Existe regime especial? Existe. Existe, isso aí é Existe fácil. regime especial para isso. Só está em conformidade, né? Exato. Essa parte que você comentou do aqui de São Paulo, da GIA, eu tive uma empresa que eu trabalhei e quando eu entrei, falaram comigo desesperado, a gente tem que resolver esse negócio da GIA, porque a gente está para abrir um CD lá em São Paulo, para pedir um regime especial e que essa não conformidade vai segurar. E a gente foi lá, eu na época não tinha muito conhecimento dessa parte, eu falei, fui buscar uma parceria, encontrei um rapaz aqui em São Paulo, Renan, o nome dele, muito bom, por sinal, e ele me deu um treinamento, tinha uma planilhazinha que ele desenvolveu lá, que eu consegui exportar A o informação. SPED para lá e conseguia confrontar e ver. Óbvio, hoje você já tem aí ferramentas, né, no mercado que conseguem fazer essa. Mas você vê, é buscar informação. Eu fui atrás da informação, encontrei uma pessoa que me solucionou um valor, poxa, barato de investimento, né? Tive que Mesmo que provar fosse por A mais caro, B. Não, e faria. conversei, falei com o meu gestor, falei, olha, é isso. Se você pagar, qual é o preço de não pagar? Você não vai ter o teu regime especial lá e o teu CD de milhões que vocês estão investindo aí vai ficar parado. Olha o problema que você vai ter. Por causa de pouquinhos. Tive também um problema sério em Minas, uma vez, que era questão de DAP com SPED, porque os campos são diferentes, a pessoa botou ali, né? Porque esse é hoje o grande problema que a gente tem com o SPED fiscal, FD contribuições, por exemplo, as obrigações acessórias. A pessoa acha que se ele atender a estrutura, tá Tá tudo tudo certo. certo. Validou. Pô, validou a estrutura. E o que está ali dentro? Conteúdo Tá esquece, tá ok? validado. Pois então, olha, gente, tem várias ferramentas no mercado hoje que você consegue conversar e ele te mostra onde está o erro. É mais uma vez que a gente falou, é você cuidar lá atrás para que na frente está correto. Sim. Esse é o grande desafio hoje na área fiscal, é você continuar demonstrando a importância da área e demonstrar que tem que haver esse investimento, né? E voltando também para a parte, né, da equipe de analistas, acho muito importante que a empresa dê o treinamento para os analistas, mas também vejo o outro lado, né? Uma coisa que quando os analistas perguntam, vêm conversar, que eles falam, o que você acha que eu preciso fazer para minha carreira? Eu falei, olha, você tem que investir em você. Vi uma pesquisa recente aí que dizia que muitas pessoas saíram da empresa porque a empresa não tinha um plano de carreira. Olha, eu penso que a minha carreira quem cuida sou eu. Eu A apoio empresa, totalmente ok, essa ela linha. investe ali, te dá um curso ou outro, mas o que você está fazendo pela sua carreira? Né? Poxa, eu não tenho condições de pagar um curso, ok, você tem o YouTube ali, tem milhares de cursos, quantas webinários tem ali, né? Vira e mexe, a Receita Federal deu uma live, tem profissionais maravilhosos no LinkedIn postando todo dia, conteúdos maravilhosos. Não, Buscar, você tem que buscar essa sim, informação também. mas eu penso Faz parte do assim, seu crescimento de carreira. eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, porque assim, não tem dinheiro? Peraí. Hoje todo mundo tem acesso a cartão de crédito. Vamos lá, Sim, assim, você tem serviços aí por assinatura na Udemy, por exemplo, que custa de R$ 20. sim, Então a exato. pessoa tem um celular, é o que eu falo, né? As pessoas tem um Não iPhone de tem última tempo, né? Você geração, pode olhar ali, pode olhar o negócio. tem um iPhone de última geração que passa lá, paga às vezes 24 vezes o iPhone e não consegue pagar em 24 vezes um curso para ela mesma, entendeu? Assim, São escolhas, né? são escolhas. Você pode escolher que caminho você vai seguir, você não pode só escolher o que resultado que você vai ter. Porque assim, o que eu converso com ele, você quer fazer diferença? Olha, analista fiscal tem muitos, mas você quer ser o analista, aquele que a pessoa vai lembrar, vai ligar o Cláudio, ó, eu tô com uma vaga aqui, você tem alguém para indicar? Pô, tem fulano ali que é um cara bom que investe, que estuda, que corre atrás, gosta de ler, tem esse interesse. Até para isso, porque hoje eu para indicar uma pessoa,
Eu penso muito antes de indicar, porque, né, você tá ali, É difícil. é difícil. É difícil. Então, Hoje em dia. eu falo isso para os analistas, pô, você quer crescer, você quer buscar informação, e eu também quero crescer, né? Eu hoje sou gerente, também quero um dia poder galgar um cargo maior. Eu estou buscando meu conhecimento, eu estudo o tempo todo, eu faço meus cursos no final de semana quando eu posso, né? Assim, às vezes aproveito lá que a família está dormindo para poder É. não deixar de ter o tempo com eles. E, metrô, poxa, eu quando vou para a empresa eu levo 40, 50 minutos de metrô, tô sempre com um livrinho ali, né? Eu tô Um sempre livro, um ouvindo. podcast que você Lógico, às baixa vezes eu tô só. afim de ouvir uma música ou só música, mas eu procuro sempre, pelo menos algumas horas da semana, buscar essa informação e esse estudo. É, Além do que a empresa me oferece, que a empresa hoje me oferece, treinamentos, eu também faço a minha parte de buscar, no meu interesse. não, e o pessoal acha que é um negócio gigantesco. Não é. Não é, por exemplo, eu não tenho. Eu gosto muito de ouvir podcast me situando. Cara, eu não tenho tempo de ouvir muito. Eu ouvi um Hoje, mas podcast sobre a dia desse, 50 minutos. sim. Em 50 minutos a pessoa conseguiu condensar de uma forma maravilhosa o assunto, explicar o que era, como funcionaria e de uma forma didática, assim, sem aquela didática chata, não, indo direto ao ponto. Ah, e outra, se você tá na academia, pô, põe podcast no ouvido e vai ouvindo. Eu uso muito vindo pra cá pra gravar. Eu ponho toda vez eu venho num podcast. Antigamente eu vinha sempre com música. Não, muito Hoje eu bom. mudei meu hábito. Falei, não, eu vim no podcast. Alguma coisa eu vou aprender nesse caminho. Eu não preciso aprender A um gente monte de sempre ouve coisa. coisas É só estar interessantes, né? atualizado. Eu me recordo aqui que você conversou com uma moça que era diretora da Heineken, né? Ah, Nossa, achei assim, de uma riqueza, né? O seu bate-papo com ela. Ela trouxe tanta coisa ela trouxe interessante, coisa. né? Ela trouxe coisa. Assim, um outro ponto que eu vejo hoje, que eu costumo falar, grupos de WhatsApp, eu faço parte de muitos grupos fiscais, né? Ali eu vou acompanhando. Às vezes tem assuntos que não são nem diretamente ligados ao que eu atuo, mas são pontos tão interessantes. E uma coisa que eu acho muito bacana é que às vezes você expõe a sua dor ali, daquilo que você está passando, e alguém já passou por aquilo e fala, cara, me procura aqui no privativo, que eu Sim. já passei por isso, te ajudo. Então, dá a mão, a gente está de mão dada ali, todo mundo junto, conversando. Como comentei mesmo, o próprio LinkedIn, que você tem coisas maravilhosas ali, e cursos, plataformas maravilhosas aí a preços acessíveis, né? Que Sim, você sim. consegue fazer. É, eu penso assim, caminho tem. Tem. É fácil, não é? Eu, por exemplo, hoje, atualmente, estou lendo 2 livros ali, focado muito em estrutura de empresa, em marketing digital. Porque a gente atua, a gente tem que estar atualizado. Meu ponto agora de treinamento é esse. Pô, mas dá tempo de ler tudo? Não, não dá. Não. Pega um pouquinho, teve um tempinho, tem um livro na cabeça da cama, tem um tempinho, tem um livro no meu escritório que eu tô lendo. E pega aqueles 5, 10 minutos, A lê gente um tem que capítulo fazer na página, a nossa agenda, né? Assim, eu sou um amante de livros, eu gosto muito de ler, gosto muito de biografias, de romances policiais, mas eu sei que eu tenho que colocar ali dentro por exemplo, a minha meta é sempre no mínimo um livro por mês. Né? Eu já tive, graças a Deus, tive anos aí que eu consegui ler 3, 4, hoje é muito difícil, mas se eu conseguir ler um por mês, é a minha meta. Mas eu sempre procuro colocar dentro desse meu conteúdo de 12 livros, no mínimo, pelo menos 3, 4 livros que sejam ligados, né? No momento acabei de finalizar o Manicômio Tributário, do Augusto Flores, vou iniciar agora o Cartas a um Jovem Gestor, que ele publicou também, que achei bastante interessante, e eu procuro sempre entrar, quando eu não vejo, por exemplo, lá no LinkedIn uma informação boa no livro, eu sou chato, sou aquele cara curioso que eu chamo o cara lá no privativo, lá no LinkedIn, e falo, olha, você pode me indicar uma leitura boa sobre tal assunto? Né? Até a Sandra Cabral, que infelizmente faleceu há pouco Sim. tempo, poxa, já me indicou tantas leituras boas, né? Eu entrava em contato, ela sempre tão generosa, tão educada. Olha, procura o livro tal, do autor tal. E assim a gente vai fazendo, vai buscando informação e Sim, levando, né? outra, na nossa área, por exemplo, tem livro que você não vai conseguir ler, tu que nem eu. Da emenda constitucional, tô com um livro lá da Flávia Gaeta, né, da emenda constitucional comentada ali. Tem um monte, a Flávia é a principal, mas tem um monte de autor ali que comentou cada trecho ali da emenda constitucional. Eu tenho lá ICMS e IPI no dia a dia das empresas, que é muito bom também. Já tem acho que 6 edições desse livro. Tem uma nova gestão tributária excelente também. Então tem livros que. Do Paulo Pegas, né? É, Esse manual dele é a Bíblia, né? são livros Toda que vez assim, que ele atualiza, eu faço questão de comprar, porque você vai ter o livro, você ele vai tem os ler 3 ele, minutos com o Paulo Pegas lá no YouTube, que é espetacular. Sim. Esse é um dos grandes que eu admiro, né? E assim, é que ele fala, 3 minutos, você perde ali 3, bem, às vezes tem 25, 6, mas ele costuma condensar aquilo de uma forma tão bacana que você sai com o entendimento perfeito do Sim. assunto, né? Eu Então, acho que vale muito a pena, né? E são livros que, assim, esses livros tô lendo continuamente? Não, mas são livros que eu tenho uma dúvida, um ponto, vou lá, Sim. abro ele, acho o capítulo, o ponto que eu tô querendo ver, e dou a Vira uma sequência. base, né? Exatamente. E outra, pro seu dia a dia, você não sabe tudo. Eu falo muito pra galera, você não tem como saber. Mas Possível. busca informação, busca quem sabe, busca quem estudou esse assunto específico, né? Reforma tributária, tô montando meu treinamento. Sim. Eu fiz um rascunho do meu É um treinamento. assunto essencial, né? Que a gente E eu já tá convivendo aí com coisas que vão Sim, mudar e daqui a vai mudar pouquinho, muita né? coisa. Mas eu fiz só um rascunho do que a gente tem agora, só de tópicos, deu 13 módulos. Muita coisa, né?
Eu olhei assim, depois que eu terminei o rascunho, eu falei, rapaz, como que eu vou condensar isso no treinamento? Porque É um são assunto 13 muito tópicos interessante. principais de falar. Então é muita coisa que tá vindo e os profissionais agora precisam, perdoa a expressão, mas tirar o bumbum da cadeira e vão pra frente. Eu acho que eu venho conversando com as pessoas, quando eles perguntam, né? Eu falo, olha, você tem que buscar essa informação sobre reforma tributária. Ah, mas eu preciso esquecer o que é o semestre. Eu falei, não. Você vai estudar o Por enquanto, semestre, não. que o semestre está aqui, né? Você tem o semestre pelo menos até 2032, mas, pô, PIS e COFINS, pô, 2027 ele morre. Mas em 2026 você já vai ter Tudo. PIS, COFINS, CBS, DI ali, IBS. 1% ali que você vai trabalhar em conjunto. Então, assim, é estudar, é procurar. Ah, o que é tal de split payment? Vai lá entender, que vai mudar completamente a forma do negócio. Né? Hoje o cara vai emitir uma nota lá de, sei lá, R$ 100 com IVA, vamos supor que seja 30 para facilitar a conta, né? Então vai vender 130, quando o banco pagar, vai voltar os 100 para ele, e aqueles 30 ele vai distribuir lá como crédito para o outro da cadeia seguinte. Então, assim, tem que buscar informação, Tem. tem que se atualizar. Eu acho que para a gente que é contador ou que só trabalha na área tributária, a gente tem um desafio muito grande aí até 2033, tem muita coisa para aprender, tem muita água aí para, Tem, né, tem, muita água passar embaixo da ponte, né? tem. Porque, até como diz o ditado, né? Não se fazem bons marujos em águas calmas. E nós temos águas turbulentas aí para E navegar muito. que vão nos formar como melhores profissionais, né? Sim. Na verdade, vão nos aprimorar, porque Muito. assim, a gente saiu do back-office, a gente vai voltar a ser um protagonista. É, Não vai ter jeito, vai ser 8 anos de protagonismo puro na área tributária. Você tem ali créditos tributários, como que ficará o crédito PIS e COFINS? exato. Porque Quem é que vai cuidar? 2026 está aí, Exato. piscou, já foi, já acabou, Já foi. 2024 já foi metade. Exato, Então, aconteceu. Quando começou ano passado, eu lembro que no início do ano se falava, vem a reforma tributária, já foi, já foi. já estamos com as leis aí, né, Hoje, lei inclusive, nesse correndo, né? momento, deve estar tendo uma comitiva lá de divulgação ali do texto que Tá vai para tudo avaliação. muito sério, né? Não tem jeito, tem que Nossa, fazer. Cláudio, muito bom. Se a gente deixar, como eu falo sempre pra galera É aqui, os verdade. assuntos vai embora, já foi mais de 1 hora aqui, nossa, hoje. Rapaz, Já olha, passou 1 hora. passou correndo, hein? Então assim, você vê que conteúdo não falta, né? Então assim, nosso propósito aqui no podcast, de fato, é trazer pontos de vista diferentes, esses julgamentos. Obviamente que sempre me vê, às vezes eu repito as mesmas coisas de determinadas formas diferentes, porque é a situação, a circunstância, mas trazer esse ponto de vista é muito importante. Então, deixa um recado aqui para os nossos ouvintes aqui. O que você indicaria aí para os seus subordinados ali? Para onde você vai? Que caminho você segue a partir de agora se você quer sair dessa monotonia que você está vivendo? Olha, sempre converso com eles. Eu até brinco, né? Falei, ó, como diz o ET Bilu, busque o conhecimento, né? Eu gosto de brincar porque assim, é um jeito meu de, até para atrair um pouco a atenção das pessoas, sair um pouco dessa seriedade. Mas é estudo. Buscar correr, tem que conhecer a lei daquilo que você trabalha. Se você trabalha com uma indústria, você tem um produto que é tributado, você tem que conhecer a legislação pertinente àquele assunto. Se o teu produto tem o ST, você tem que conhecer o convênio 142, tem que conhecer a legislação de cada estado que você trabalha, Perfeito. convênios e protocolos, não dá para fugir disso, tá? É leitura, perguntar sempre, né? Na dúvida, pergunte, né? Eu acho que o mundo ideal para gente seria que o analista ali, quando começasse, ele já trouxesse esse conhecimento da legislação. A gente sabe que não é assim. O cara começa ali, ó, você senta aqui, se você receber a nota do fornecedor A, você aperta o botão A, se você receber do fornecedor B, o botão B, do C. Quando Ah, chega a nota do D, ele não sabe como proceder. sim. Fica completamente perdido. E é o que eu sempre falo com os analistas. O analista tem que analisar. Você tem que saber o que você está fazendo. Receber o documento fiscal, essa operação está correta? Poxa, eu estou comprando para quem? Um insumo? Ela me dá direito ao crédito de IPI, de PIS e COFINS? Está destacado corretamente? Pô, o cara mandou ali a nota para insumo, ele colocou IPI na base de cálculo do CMS. Volta. Esse NCM está correto? Né? Eu sei, questão do NCM, a gente sabe que não é uma obrigação nossa, né? Tem o merceologista, né? Que é esse nome bonito aí do cara que faz que monta lá para poder fazer, mas você tem que saber que está ligado à tributação. Sim. Então, o que eu sempre converso com eles, busquem conhecimento, corram atrás, não dá para ficar parado, a nossa carreira ela é muito dinâmica, né? Quem não estuda fica para trás. Muito rápido, né? Leia, conversa, participe ouça podcast, participe de grupos fiscais lá no seu WhatsApp ali, hoje está todo mundo com o telefone na mão o tempo todo. Tá. Então você consegue ali em tempo real olhar, pô, tá uma paradinha no metrô ali, no ônibus, dá uma olhadinha. Mas não deixa Seja de investir na curioso, sua né? carreira. Eu falo isso para toda empresa que eu trabalho, quando entro eu pergunto muito, até quando participo do processo seletivo, eu até brinco, desculpa se estou sendo chato, mas eu sou curioso, faz parte do meu Faz processo. parte. É assim que eu trabalho, eu preciso entender o que está acontecendo, se eu não entendo, eu vou lá e perguntar para aprender. Às vezes, quando eu dou um treinamento e surge uma pergunta, como é que é isso? Eu falei, olha, eu não sei,
Mas você pode ter certeza que quando a gente se encontrar de novo, eu vou saber, Resposta. que eu vou buscar essa informação, porque eu também fiquei curioso para saber, né? E uma coisa que, por exemplo, quando tem treinamento, eu gosto muito de pedir pro pessoal, participa, traz sua dúvida. Às vezes, a sua dúvida, você tem um ponto de vista ali diferente do meu e vai acender uma luzinha aqui que eu vou falar, pô, peraí, né? Vem por aí, né? De Sim. repente, tem que buscar essa informação. E é isso aí, sempre em movimento, né? Acho que no tributário pedras que rolam não criam limo. Sim, Então, exatamente. sempre em frente. Muito bom, Cláudio. Muito obrigado aí pela participação. Assim, foi um conteúdo excelente. Sem dúvida, nossos ouvintes sairão com mais informações agregadas, mais pontos de vista para serem analisados. As portas sempre estarão abertas aqui. E aos nossos ouvintes também um agradecimento especial aí por vocês estarem acompanhando mais esse episódio. Lembrando do nosso Tech Talks Day, que vai ser no dia 20 de agosto. O link aqui da rede social do Cláudio e também para a inscrição do Tex Day estará aqui na descrição desse vídeo. Vai ser uma forma bem interessante para a gente discutir esses impactos que nós falamos um pouco aqui da reforma tributária e do SAP. JB Tax é sempre um problema. A gente quer trazer aí para a turma a maior forma e mais clara possível de como trabalhar com a JB Tax, O trazendo os coração, né? impactos. É o coração, não tem, a gente sempre falou. A JB Tax é o coração tributário do SAP. E se você não sabe como funciona esse coração, você está fadado a ter problemas de projetos de atualização. E nesse momento que a gente está vivendo, de melhorias de processo, melhorias sistêmicas, o SAP vai mudar a versão. E, por fim, a reforma tributária, conhecer o SAP vai ser fundamental. Nós vamos trazer esse briefing todos para vocês no evento presencial. Então, não perca essa oportunidade. Os lotes são promocionais e limitados, tá bom? Um grande abraço, até mais. Até a próxima. Tá. Cláudio, muito Eu obrigado. que agradeço. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Cortou. Boa!